O Carvin faleceu no ano de 1917. Faltavam 2 semanas para que ele completasse 18 anos. Em sua lápide, uma urna que simboliza a imortalidade da sua alma e o motivo da sua morte. Você já havia visto isso? Uma lápide onde consta o motivo da morte da pessoa? Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo. Saudades e lágrimas a tua mãe e irmãos. Aqui jazem os restos mortais de Carve, apenas Carve, que nascia no dia 17 de março de 1899. E aqui está o motivo da sua morte, que ocorreu em 1º de março de 1917. O que teria levado o Carve a tirar sua própria vida aos 17 anos? O que se passava no coração deste jovem? A sua morte ocorreu há mais de 100 anos. Por que não tem o seu sobrenome na lápide? Apenas o seu primeiro nome, Carve. Pesquisando em documentos antigos da cidade de Juí, onde ele está sepultado, consta que ele é filho de Carlos Chiappetta, um italiano que chegou no Brasil junto com mais 2 irmãos no ano de 1883, aos 22 anos. Ele se casou então com a Vitória, na cidade de São Gabriel. O casal teve vários filhos, entre eles o Carve. Lendo a sua lápide, onde está escrito saudades e lágrimas de tua mãe e irmãos, no primeiro momento eu pensei, por que não tem referência do pai, uma vez que o pai estava vivo? Se nós formos ver na história, o Carve foi sepultado num antigo cemitério, que foi desativado a partir de 1975, quando todos os túmulos daquele cemitério vieram para este. O seu pai, Carlos, já não existia mais, já havia falecido também. Foi em 1928. Por isso, essa referência é somente à sua mãe e irmãos. A mãe desse jovem sepultado aqui, do Carve, se chamava Vitória. E ela tocou uma grande área de terras que ela administrou junto com seus filhos. Ela projetou uma cidade. Essa cidade hoje se chama Chiappetta. Tem um livro escrito pela bisneta da Vitória. Se chama Victoria, uma saga italiana no interior do Rio Grande do Sul. Escrito pela Ana Guaschi. Nessa transferência de túmulos do antigo para o novo cemitério, acabou danificando muitas lápides. Foi o caso dessas lápides aqui, vejam só, tá faltando alguma coisa aqui em cima, talvez uma cruz. Aqui descansa em Deus a nossa filha, Sara Deppner. A Sara nasceu em 1886 e faleceu no ano de 1911, como é antigo. Ela faleceu com 24 anos. Ela era solteira, filha de George e Agneta. Nessa época, nestes anos, quando uma pessoa morria em decorrência de uma doença, dizia-se que a sua morte foi de causas naturais. Este é o irmão da Sara. Aqui descansa em Deus nosso querido filho e irmão, Johann Deppner, 1889, e faleceu em 1923. Faltavam poucos dias para que ele completasse 33 anos. E o outro irmão é o George Deppner, que nasceu em 1884 e faleceu em 1963, com 78 anos, em decorrência de problemas em seu pulmão. A sua profissão era jornaleiro. Todos eram naturais da Romênia. A família Nagel e a família Feistauer. Eles não têm parentesco entre si, mas têm uma ligação, que é Anita Mendes Feistauer. Ela é filha de Apolônia, uma das filhas do casal Teobaldo e Gertrudes Nagel, ou seja, ela é neta deste casal. E foi casada com um dos filhos de Antônio e Emma Feistauer. Então, o Teobaldo Nagel nasceu em 1886 e faleceu em 1959, com 73 anos, em decorrência de uma parada cardíaca. É natural da Romênia. Casado com a Gertrudes, que nasceu em 1890 e faleceu em 1959 também, aos 69 anos. Em
decorrência de um coma cerebral, ela também natural da Romênia. O Teobaldo faleceu no dia 15 e ela no dia 17 do mesmo mês, uma diferença de 3 dias. Aqui está Emma Feistauer. Ela nasceu em 1893 e faleceu em 1987, com 94 anos. Ela é sogra da Anitta. A Emma foi casada com o Antônio, que nasceu em 1891 e faleceu em 1956. A Anitta, como já falei dela, ela foi casada então com José Arlindo Feistauer. A Anitta nasceu em 1935 e faleceu em 2016, com 80 anos. Eu espero que eu não tenha feito confusão, mas acho que deu para entender, né? E o Arnaldo A. Feistauer, que nasceu em 1916 e faleceu em 1943. Eu não consegui nenhuma informação ou registro sobre ele, mas pode ser que ele seja filho do Antônio e da Emma. Ele faleceu muito jovem, com 26 anos, e nessa foto ele parece estar usando um uniforme militar, se eu não estiver enganada. Família Persson, e na sua lápide o Salmo 100. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Viver com alegria. Ilse Irma Persson, que nasceu em 1934 e faleceu em 2016 com 82 anos. Era esposa de Algot Bertil Persson. Ele nasceu em 1926 e faleceu em 2011 com 85 anos. Parece um fardamento este cap que ele está usando. Se alguém souber o significado, por favor, deixe aqui nos comentários. O Algot era filho do casal Ernesto e Idalina Persson, que estão aqui. O Ernesto Joel Persson nasceu em 1883 na Suécia e faleceu em 1979 com 95 anos. Sua esposa Idalina Persson nasceu no ano de 1900 e faleceu em 1994 com 93 anos. O Marcos Ernesto Persson nasceu em 1959. Era filho do Algot Bertil e faleceu em 1990, aos 31 anos. E o motivo da sua morte foi uma hemorragia interna, em decorrência de um acidente. Algumas pessoas vivem tão pouco, outras já vivem bastante. Vejam só este túmulo. O Mauro Luiz Bolzan nasceu em 1964 e faleceu em 1980, com 15 anos de idade. Hoje seria um homem com 60 anos de idade. A Santa Faure de Souza nasceu em 1918 e morreu em 2008. Ela viveu 90 anos. Foi casada com Paulo Martins de Souza. Não consegui maiores informações sobre a Santa e o Mauro, mas é bem provável que ela seja a avó dele. É uma possibilidade. Porque algumas pessoas vivem tão pouco como o Mauro? Alguns diriam que ele cumpriu a sua missão na Terra. Outros diriam apenas que foi ao acaso. Mas, enfim, isso ainda é um grande mistério. Então, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.